Edmilson, ele é terapeuta e ele hoje vai falar para nós o tema depressão e ansiedade. É algo assim que infelizmente hoje está comum, né? Todos nós temos ansiedade, sentimos ansiedade, alguns já estão com depressão, mas é um caminho com volta, sim. É um caminho que a gente sabe que a gente pode ir, mas com certeza a gente tem como voltar. Então vamos ouvir a palestra. Agradeço já desde já o Edmilson, foi atropelado ontem e está aqui hoje. Então vamos assim, né, agradecer duplamente, porque ele poderia estar na casa dele hoje, descansando, mas mesmo assim ele veio cumprir com o compromisso que ele assumiu conosco. Por isso que é importante a gente sempre falar aquilo que também é compromisso de vocês para com aqueles que aqui vêm, tá bom? Então vamos ter uma excelente palestra e possamos voltar para casa assim com uma luzinha acesa na nossa mente, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. A Rosa Meire falou, realmente é verdade, foi um atropelamento na faixa de pedestre ali próximo ao Takahashi. Mas não vamos entrar em detalhes não, porque isso não vai ajudar hoje na nossa atividade. Mas é importante que quando tem alguém que sofra alguma dificuldade na vida, alguma intempérie, algum problema, a gente não fique sentado esperando que alguém faça algo para a gente. É a gente que faz para a gente. A gente está numa época que a gente está esperando muito dos outros e pouco da gente. Então eu preciso aprender a encarar uma própria mensagem, né, do bem sofrer e do mal sofrer, entender que isso traz uma lição para a vida da gente e a gente tem que aprender com isso. Tá? Mas entrando no nosso espírito da nossa atividade de hoje, eu queria falar uma coisa importante. O preconceito que as pessoas têm com relação aos transtornos mentais. Não são doenças mentais, são transtornos mentais. Então muitas vezes a gente não vai em atividades falando sobre o assunto, a gente quando procura socorro, a gente vai de uma maneira discreta, quase escondida, porque a gente não quer ser rotulado de maluco, né? De doido. E eu vou dizer uma coisa para vocês, 86% hoje da população brasileira tem algum tipo de transtorno mental, segundo dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, portanto, 86% todos nós aqui estamos com algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade. Mas por preconceito, né, a gente vai se escondendo, porque a gente não quer ser rotulado. Quem procura atendimento terapêutico, psicológico, psiquiátrico, religioso, né, não é maluco, é alguém que está preocupado com a sua saúde. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tira esse preconceito, né, esse rótulo de que quem vai em psicólogo, psiquiatra, quem vai em psicanalista, quem procura ajuda é doente. Não é, tá? É alguém que está zelando pela sua saúde mental. É a primeira coisa que a gente tem que saber disso. Outra coisa, como é que a gente chegou nesse estágio hoje, pleno século XXI? O Brasil é o país mais depressivo do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Um país que tem carnaval, né, tem futebol, tem tanta coisa, isso é um país alegre, feliz, mas 86% da população tem algum tipo de transtorno. É um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Por quê? Porque a gente não quer cuidar disso, a gente foge disso, a gente tem esse tipo de preocupação. E tudo isso começa muitas vezes por causa do ritmo de vida que a gente leva hoje. Todo mundo já sabe o que é estresse, né? Então a gente vai ver aqui algumas coisas, né, que eu coloquei aqui, pise no freio, antes que a pressão suba, né, fatores de risco de hipertensão, tudo isso é gerado pelo estresse. Então a gente começa a vida correndo, não posso me atrasar, tem um compromisso aqui, tem isso para pagar, e você vai entrando num esquema de vida extremamente agitado, extremamente corrido, não para pensar, não para refletir, não para entender o que está acontecendo, não tira um tempo para você, e isso vai gerando o quê? Um desequilíbrio orgânico, né?
O estresse, em essência, ele é fundamental para a vida humana. O que é o estresse? Lá na época, lá das cavernas, os homens que caçavam os mamutes e outros bichos lá, o que acontecia? Quando o bicho vinha para cima, ele sentia acuado, ele precisava fugir. Então, o corpo produz uma dose de adrenalina, uma dose de hormônios que vai dar mais força ao músculo, à reação, ao reflexo, para ele fugir e se salvar. Saiu disso, relaxa, né, e volta à vida normal. Nós vivemos 24 horas por dia estressados, 24 horas por dia com essa adrenalina no nosso corpo, né? Principalmente as mulheres. Deixa que eu faço, você está muito devagar, você é muito lerdo, deixa que eu arrumo isso, deixa eu arrumar aquilo, não é isso? Gente, mas não tem como que nós é mais rápido que o homem. Isso não é um bom sinal. Ser mais rápido não significa ser saudável. Ser mais rápido não significa que você preste mais atenção no essencial. E isso é um grande equívoco nosso. A gente quer ser rápido, né? Se eu não tivesse na casa espírita, eu faria uma piadinha com isso, mas não estou na casa espírita, não vou fazer. Entenderam, né? Então, esse negócio de ser rápido, eu fui atropelado ontem porque a menina foi mexer no rádio e achou que não dava problema. Isso é ser rápido. Então eu vou dirigir, mexer no rádio, eu atender celular, vou ver outras pessoas, mas não vejo as consequências dessa minha velocidade. Acho que foi minha amiga que te atropelou. Do táxi? Do Uber. Do Uber. Foi ela não. Mas tá tudo bem, tá tudo legal. Então, tem até um aqui, né? Então o que acontece? Essa ideia do ser rápido, ser muito rápido, te faz o quê? Te faz deixar de prestar atenção em coisas boas da vida. Te tira a atenção daquilo que é legal, daquilo que é bacana, né? Aconteceu com isso aqui, eu vivenciei. Eu fui fazer um treinamento há muito tempo atrás. Era uma semana de treinamento. O primeiro dia foi a coisa mais horrível do mundo. Foi muito chato. Nem vou citar para não dar problema para a pessoa. Mas foi muito ruim. Mas eu tinha mais 4 dias. Falei, o que eu faço agora? Desisto? Não, vamos lá. Essa aqui hoje foi chato, vamos ver amanhã. O segundo dia foi melhorzinho. O terceiro foi legal. O quarto foi uma coisa assim esplendorosa. O quinto, então, eu falei, se eu tivesse parado com a velocidade da segunda-feira, eu não tinha aproveitado o último dia de treinamento, que foi uma coisa espetacular. Então, esse negócio de ser rápido, essa é a questão. Quando ele está dirigindo, quem tem faixa, presta atenção, não tem as placas de velocidade? 60, 70, 80, 90, 100. Ninguém respeita. Se está 60, o cara quer dar 70. Se está 70, quer dar 80. Por quê? Porque a gente quer ser mais rápido do que os outros. A gente tem a vantagem de chegar mais na frente do que os outros. Eu vou dominar a fila para não perder a minha vaga, né? Chegaremos lá. Chegaremos à ansiedade, né? Não tenha pressa. Chegaremos lá. Então isso que você falou é muito importante. Olha, ser rápido. Ser rápido não é qualidade. Muitas vezes é defeito. Numa linha de produção, quanto mais rápido você dá produção. Mas o retorno do produto mal feito, ninguém fala para você, né? Quem trabalha em confecção, em loja, fábrica de móveis e outra coisa, sabe muito bem a quantidade de retorno de material. Por quê? Pela falta de atenção e da velocidade. Eu cumpro o prazo, o cara me paga, depois eu corrijo. Até que um dia o cara fala, você erra muito, vem um material muito ruim, né? Pergunto para você, o que é mais caro? Algo feito em linha de produção ou algo que é feito artesanalmente e devagar? Artesanal, com certeza. Né? Às vezes, com um móvel, um objeto feito por um ótimo artesão, vai me render 10, 15, 20, 100 vezes do que aquela linha de produção que faz um atrás do outro, que é rápido. Então eu preciso entender o seguinte: rápido não é sinal de qualidade. Significa que você não fez as coisas dentro do tempo certo, da hora certa, e agora você, para não se atrasar, você sai correndo, né? Que hora que passa o ônibus? 10h30. Que hora que você está saindo? 10h30. Você sai correndo para pegar o ônibus 10h30, chegando a 10h31 reclamando que o ônibus passou rápido. Olha só, exato. Olha como isso vai gerando o que na gente, né? Estresse. Puxa, o cara não vê. E se vê o cara passando, sai correndo. Se vai ver o cara passando, sai correndo. Vai para o canto, sai correndo. Então, se eu entrar nessa linha do mais rápido, eu vou chegar lá no fim
acabado, estressado. Quando eu fico estressado, o que acontece? Eu fico impaciente, eu perco a minha paciência, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me faz mal, qualquer coisa faz não sei o quê, não é isso? Isso não é um processo de estresse? Haja coração. Hã? Haja coração. Então, meu coração é bom, porque na minha casa eu faço 10 coisas, ainda tenho tempo para ficar com meus filhos e não tenho tempo. Mas isso não é bom. Se você fizesse, faça 6 coisas, 5 coisas, 4 coisas e tenha uma atenção melhor ainda com seus filhos e com a tua própria vida. Um outro erro é eu cuidar bem do outro e não cuidar bem de mim. Eu não vou dar qualidade de vida para o outro, eu não vou dar qualidade de presença para o outro pensando naquilo que eu tenho que fazer daqui a pouco. Ai, tem que estender a roupa. Tem que fazer isso. Dá o celular na mão dele lá que ele vai ficar brincando, ele vai ficar jogando, ele não vai me perturbar aqui. Tudo isso vai criando na gente essa visão muitas vezes equivocada de qualidade de vida. Eu estar perto de alguém não significa que minha mente está lá. Aonde surge o problema mental? O transtorno mental? Não é no corpo primeiro, é aqui. O meu corpo está aqui, está em silêncio. Ele está me ouvindo. Mas a minha mente está onde? Do que se alimenta o nosso cérebro? Pensamentos, vivências, imagens, isso vai entrando lá dentro. Se eu não dar tempo, se eu não dou tempo para o meu cérebro processar tudo isso, o que vai ficar na minha cabeça? Uma bagunça, né? Uma bagunça enorme. Aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir entender nem o que está acontecendo lá e nem comigo. Então o que acontece? A gente vai beber, a gente vai fumar, a gente vai criar um monte de situação, vai encontrar agulha em palheiro, reclamações e briga, e vai chegar uma hora que a vida da gente está completamente transtornada, completamente esvaziada. Aí eu vou procurar um médico, né? Eu nunca vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar o quê? O clínico geral. Clínico geral é psiquiatra? Não. Clínico geral, ele sabe realmente lidar com aquilo? Não, às vezes até ele mesmo toma. Mas por que eu não vou procurar o psiquiatra? Porque o povo vai achar que você é doido. Isso. E você é doido mesmo porque não foi. Entendeu? Aí você é doido mesmo porque não foi. Porque você não foi procurar aquele que vai olhar você, vai te ouvir, você vai contar os seus sintomas, você vai contar. Inclusive o médico que me atendeu hoje era psiquiatra também. Aí já batemos uns papos lá, né? Não, mas é verdade, você tem que aproveitar. Quando você vai falar, eu estou indo para o psicólogo, você já vai falar, você está doido? A pessoa que trabalha nessa área tem mais tempo para te ouvir do que o outro. O outro já quer se despachar. Então o que acontece? Eu vou entrar no processo de desgaste mental, né? O meu cérebro ele vai entrar no processo de não conseguir mais criar situações de prazer, de sustentação, de descanso, né? De relaxamento. E aí quem que vai sofrer? Então eu preciso criar algumas... Eu não passei no psicólogo, mas como eu vou ter cesárea e vou operar já junto com a cesárea, a gente tem que passar pelo psicólogo. E tem tem a depressão pós-parto, que é violenta. Como eu vou operar, então a gente tem que passar pela assistente social e pelo psicólogo. Aí cheguei na minha mãe e falei, eu fui pro psicólogo, você tá ficando doida, menina? Eu falei, não, né, sua bitolada. Se você for operar, você vai ter que passar pelo psicólogo. Olha só aqui, ó, os fatores de estresse. Que ele pode gerar queda de cabelo, dor de cabeça, tensão muscular, ansiedade, irritação na pele, problemas estomacais, problemas de concentração, cansaço, falta de desejo sexual e apatia. Por isso que eu esqueço tanta coisa, tudo isso. Entendeu? Isso tudo que o estresse provoca na gente. Esse excesso de atividade. Então eu preciso, antes de tudo, tratar essas situações. Por isso que não é só ir no psiquiatra ou terapeuta. Eu preciso ter uma atividade física, eu preciso ter uma atividade terapêutica, eu preciso ter uma atividade religiosa ou espiritual para acalmar, para relaxar. Vou falar no finalzinho também a importância tanto da meditação quanto da prece, que isso faz parte. Ah, mas isso é coisa de religioso, não sei o quê. Se você entrar no site ou no canal da Associação Brasileira de Psiquiatria, você vai encontrar lá palestras falando sobre isso, inclusive de religiosidade e da importância da religiosidade
no bem-estar emocional e psiquiátrico da pessoa. Faz que o espírito e o físico tem que estar. Uma coisa sem a outra não funciona. E quando eles não estão em equilíbrio, esquece. Queda de cabelo, a mulher está sempre reclamando de queda de cabelo, tá? Ah, o cabelo já está aqui. Tensão, irritação da pele, problemas de concentração. Então são coisas que a gente vai criando, que vai gerando, né? Então a gente vai conversar bastante, né, sobre essa questão, órgãos afetados, né? Órgãos afetados e provoca também hipertensão, tá? O estresse provoca hipertensão. Aí vai mexer nos olhos, no cérebro, no coração, nas artérias e nos rins. Então o que acontece? O ritmo de vida que a gente tem hoje provoca o estresse, provoca essa relação com as pessoas. Ô, Mês, pode me arrumar um copo d'água? Tá? Uma relação muito difícil com as pessoas e com a gente mesmo. Lembra, aonde é que ocorre tudo isso? É no cérebro. Cérebro não é coração, cérebro não é estômago, cérebro não é muscular. É um órgão que controla tudo isso. É o motor, né? É o motor que gera tudo isso. Se ele não estiver bem, o que ele vai provocar na gente? Tem muitas doenças que nós sofremos no físico, mas que são decorrentes de transtorno mental ou dos problemas mentais que a gente está sofrendo, do estresse que a gente está sofrendo. Então você vai no médico, toma um monte de remédio, faz um monte de coisa e não melhora. Por quê? Porque o teu cérebro está avisando, olha, não está legal, não está bom, eu não estou gostando, e se você não parar, eu te paro. É aí onde causa o AVC? Hã? É aí onde causa o AVC? O AVC também provoca, mas o AVC, na verdade, como se fosse, já tiraram o nível com mangueira? Já. Não tem aquelas bolinhas de água? No nosso sistema circulatório no sangue, podem surgir aqueles coágulos, chamam de coágulo. É aquela bolinha, que fosse uma bolinha de ar. Quando ele chega no cérebro ou no coração, ou no pulmão, ele vai criar embolia pulmonar. O pulmão acaba tendo que... Você tem que cuidar dele, ou no coração, ou no cérebro, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. E esse lapso pode provocar o AVC. Né? Por isso que às vezes é bom você procurar o médico, ele vai receitar medicação, alguma coisa, para verificar se você não tem essa possibilidade. Mas o estresse ajuda a provocar isso também. A pessoa é muito estressada. Exatamente. Não dorme. Não dorme direito. Estressado virou meio que... Mas que ele já teve AVC, mas Então. foi muito estressado ainda. É que a gente coloca muito o estresse já como um sinônimo, né? De uma pessoa agressiva, violenta, um monte de coisa. E às vezes não é bem assim. Tem outras situações aí que vão... A pessoa que se estressa por qualquer coisinha. Às vezes você nem está ali fazendo alguma coisa, mas alguma coisa te está estressando. Porque a vida da gente é estressante. Tá? Aí quando quer parar, parece que não consegue parar. Porque a gente entrou num ritmo que todo mundo fica falando em rede social, né? Em tudo quanto é lugar. Você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que realizar, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Tem que ter com o corpo bonito, sarado, tem que comprar sua casa, ser milionário, comprar carro, fazer isso, não sei o quê. Toma cuidado com o que você fala, senão você vai ser cancelado. Vai chegar uma hora. Quem tem filhos aqui? Você sabe qual que foi o maior índice que aumentou ansiedade, depressão e suicídio nos últimos anos? Crianças. Eu trabalho do lado do CAPS infantil aqui de Itaquá. A quantidade de crianças com transtornos mentais é absurda. Por quê? Porque ela vive numa casa estressada. Numa casa onde não tem harmonia, onde só tem conflitos, né? E isso começa muitas vezes na própria gestação. Quando a mãe já é estressada desde a gestação. Gente, você tem um corpo dentro de você. Do que ele se alimenta? Da sua comida. Quais as sensações e emoções que ele compartilha? Suas. Se você não está bem, se você não está legal, o que você vai provocar naquela criança? Então você vai criar crianças estressadas, angustiadas. Engraçado que eu passei estresse no meu primeiro filho, mas ele nasceu todo calmo. Então. Do segundo, eu estava toda calma e nasceu estressado. Então, é aí que eu vou falar para você. A aparência engana. A gente vai conversar sobre isso.
O fato da pessoa ser calma, gentil, não significa que não seja estressado o problema. E a pessoa agitada, nervosa, não quer dizer que ela seja totalmente estressada. É coisa de comportamento, né? Então existem vários tipos de depressão, né? Que causa a depressão? Aí do meu primeiro filho eu tive depressão pós-parto. Vamos chegar lá, né? Calma. Eu estou fazendo tudo de uma maneira para vocês aprenderem a controlar o tempo. A gente vai chegar passo a passo. Diferentes tipos de transtorno, né, de depressão. No meu caso, a depressão pós-parto foi por causa do meu marido. Chegaremos lá, não julgue antes. Não coloque culpa. Não coloque culpa naquilo. Mas que ele me humilhou muito na minha gravidez toda. Aí é outra coisa, aí não é depressão, aí é outra coisa. Acabei pegando depressão toda a vida. Então, esse tipo de ação não é depressão. Ela provoca, pode vir a provocar depressão. Mas essa agressão moral e mental, ele vai gerar várias outras coisas, inclusive a depressão. Mas vamos entrar na depressão que a gente fala tanto, né? A gente tem o transtorno depressivo, né? Maior episódio único, episódio recorrente. O que é esse transtorno depressivo, né? E compulsivo? Esse transtorno depressivo, por exemplo, você falou que é muito rápido. Quando você chega na tua casa e vai limpar a casa e não ficar bom, você não vai ficar limpando até que aquilo fique do jeito que você quer? Antigamente sim, hoje em dia não. Isso, né? Isso vai provocar na gente depressão, porque as coisas não ficam como a gente quer. Depressão catatônica, você fica parado, né? Você não consegue se movimentar, fazer as coisas. Antigamente era muito paranoico com limpeza, hoje em dia Então. tem força para isso. Então a gente vai ter o transtorno bipolar, não especificados. A gente vai ter distúrbios distímicos, né? Transtorno bipolar, o famoso bipolar, que é muito mais sério do que as pessoas estão falando. Depressão psicótica, né? Transtorno bipolar 2, transtorno bipolar 1, são dois tipos de transtorno, a gente não vai ter tempo de falar isso aqui hoje aqui. Transtorno depressivo não especificados, depressão pós-parto, né? Transtorno ciclotímico, transtorno afetivo sazonal, depressão de inverno, depressão de verão, até isso provoca depressão. Então, mas o que é depressão, gente? Vamos entender o seguinte. Primeiro, depressão tem que ser examinado porque pode ser orgânico, como pode ser uma questão de vida, de questões emocionais. Por que orgânico? Falta de vitaminas, falta de proteínas, falta de várias coisas no teu corpo vão gerar depressão. Alguém viu que o Matheus Ceará, que é humorista, ele falando que ele, quando fez a bariátrica, ele entrou num processo depressivo muito grande, porque com a operação, o corpo dele não absorvia B12, né? E outras proteínas. Então isso gera depressão. Às vezes a tua depressão não é de questão mental, é de questão comportamental. Entra o estresse aí, né? As vitaminas, as proteínas, tudo que você deveria estar, a parte, vamos dizer assim, orgânica, os equilíbrios do sistema orgânico, mental, o sistema nervoso está desequilibrado. Então a importância de você procurar um clínico, um psiquiatra, é para fazer esse exame, ver como é que está a sua dosagem hormonal e tudo isso. Feito isso corrigido, a sua depressão pode desaparecer. Agora, se você, eu estou depressivo por isso, porque o meu marido falou um monte de coisa e tal, aí não procura o médico, não procura... Nossa, desvaloriza, né? Mas quando o marido desvaloriza você se sente a melhor mulher do mundo. Então, eu era muito nova. Então, mas aí você entender que a depressão não é isso. Senão você vai tratar isso e a depressão vai continuar tendo. Aí, de vez de você se curar, você piora. Porque você não está indo na situação, você está indo num efeito. Aí por isso que eu terminei. Né? Então, melhorou? Foi a melhor coisa da minha vida, ter terminado. Melhorou? Então o efeito depressivo era ele. Acabou. Então, Aí meu filho, eu fiquei com depressão pós-parto depois de 2 anos. Fiquei 2 anos durante depressão de pós-parto. Então. Sem me chegar do meu filho. Então o que acontece? Primeiro de tudo, questão da depressão, procurar o psiquiatra, procurar a orientação psiquiátrica, médica, para ver como é que está o teu organismo, como estão os seus nutrientes. Remédio, eu não quero tomar remédio. Calma, respira. Calma, coração. Vou ensinar uma coisa para você. Cada vez que você fica assim cruzado, você está falando para o outro. Você pode falar o que você quiser. Você não vai mudar meu pensamento. Se você vai na entrevista de emprego, se eu estiver te entrevistando, se você fizer isso, eu não te contrato.
Você não está querendo me ouvir. Até o corpo da gente diz o que a gente está querendo fazer. Então você cria uma visão de quê? Se eu tiver falando alguma coisa comigo, eu fizer assim para você, pode falar. Se você vai falar, não vai adiantar nada. Então o corpo fala também, né? A atividade. Então vamos voltar para o orgânico, precisamos verificar a parte orgânica. Está tudo bem, está tudo legal, né? As suas enzimas, todo o processo está tudo certinho. Opa, então vamos partir para qual? A questão emocional. Como é que está a tua vida? Como é que estão as relações pessoais tuas? Como é que está a sua relação profissional com a vida, com a família e com os filhos? Aí nós vamos se encaminhar para onde? Para o terapeuta, para o psicólogo, para cuidar. Se é só orgânico, legal, os remédiozinhos que você não quer tomar, né? O tratamento que você não quer tomar, que vai gerar lá na frente um transtorno de ansiedade generalizado, vai gerar lá na frente um monte de outros problemas que podem gerar em questão até mais graves, né? Então, por isso, a avaliação clínica é muito importante. Porque o remédio me dá sono. Eu tenho depressão emocional. Então o que aconteceu? Verifiquei o tipo de depressão que eu tenho. O bipolar, tudo isso, é um outro tratamento, gente, não é o mesmo tratamento. Para explicar, por isso que é importante, cada tipo de depressão tem um tratamento, não dá para fazer as coisas tudo do mesmo jeito. Não, e minha irmã é bipolar. E bipolar também tem, não é, as pessoas, bipolar o cara está feliz agora, depois está. Não é só isso não, é mais sério e é um tratamento mais longo do que a pessoa pensa. Verifiquei o tipo de depressão que eu tenho, não é orgânica. Não é orgânica. Ela pode ser também genética. Tem gente que nasce de famílias depressivas. Então não é uma depressão que a pessoa está com má vontade. Não, é genético. Isso também pode ser verificado através dessa avaliação clínica e psicológica. Como é que a família se comporta, como é que a família é. Então, orgânica, genética e fruto do estresse, fruto da vida que você tem, das relações que você tem, né, da depreciação, da falta de estima, vai gerar em você essa depressão. Então olha só como tem vários sintomas, não dá, por isso que eu falei hoje, eu queria falar as coisas de uma maneira bem clara, né, para que as pessoas assim, tivessem essa noção. Fatos interessantes do transtorno depressivo maior. 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem atualmente de depressão. 16,2%, né, são homens adultos, né, que sofreram de um transtorno depressivo em algum momento de sua vida. 6,6% de adultos que sofreram um distúrbio de depressão nos últimos 12 meses. 5% homens que tiveram depressão. Homem não tem depressão, homem tem, né? E eu falo que é mais homem por quê? Porque o homem é o que menos trata. O meu esposo, ele adquiriu a depressão depois que a mãe dele faleceu. Então o homem não vai atrás de tratamento de nenhum tipo, né? Tem dia que ele está bem com a gente, tem dia que ele quer só ficar no quarto trancado. Então, isso precisa de um acompanhamento psicológico. Então, das mulheres, né, também tiveram depressão em algum momento da vida. De 60% a 80% das pessoas que pedem para ser tratadas de forma superficial, né? Não específicos de vida, né? Eficazes. Então tem muita gente que vai lá, começa, termina, melhorou, para. 80% das pessoas não percebem, né? Não recebem tratamentos. Idade de 45 a 64 anos, faixa etária que a depressão predomina. Por quê? Você começa a ficar idoso, começa a ficar velho, né? As pessoas acham que é normal e você acaba sendo abandonado, largado, você vai gerar mais depressão. Olha só como a depressão não é só, isso eu quero colocar na cabeça de vocês, entendam isso. Depressão não é só questão psicológica, é orgânica, genética, ela é muito mais complexa do que isso, porque ela pode levar à morte. Ela pode levar à morte. Então é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, com muita seriedade. Não é uma coisa banal. Eu vou tomar um remédio, uma amitril. Não. Procura o psiquiatra, procura psicólogo, procura terapeuta, procura as atividades. Para quê? Para que você possa, né, cuidar disso.
Acho que a questão dos homens não procurar muito é por causa que, né, eles sofrem mais, né, caso das pessoas julgar, por conta que eles são homens, tem que ser a cabeça, né, a situação da casa, né? As mulheres agora fica mais comum, agora dos homens é difícil deles procurar, por conta que eu acho que tem muita pessoa. Então, isso tudo aí que você está falando, a gente vai, no finalzinho, a gente vai abrir um espaço para a gente conversar, para a gente não sair dessa linha de raciocínio, tá bom? Então, você vê como às vezes a gente começa, né? A gente não tem muita paciência, a gente não para ouvir, prestar atenção. O que é ouvir? Vamos falar um negócio, o que é ouvir? Vocês sabem ouvir? Ouvir é você prestar atenção no que a pessoa está falando. Sim, se intrometer naquilo que ela está falando. Não. Quem ouve não se intromete. Esse é o grande erro. Não. Ouvir, e é isso que é o grande problema do tratamento da depressão. Se eu chegar aqui e falar assim, gente, eu estou deprimido. Não é deprimido nada. Você tem um bom emprego, você tem carro, você tem casa, você tem família. Por que você está deprimido? Para com isso. Vamos fazer uma festa. Você me ouviu? Não. Você não me ouviu. Você está querendo colocar o que você acha que é certo ou errado para mim sem me ouvir. Ouvir é o seguinte, olha, eu estou com depressão. Senta aí, vamos conversar. Fala tudo o que você quer falar. Em nenhum momento eu vou interferir, em nenhum momento eu vou dar opinião, em nenhum momento eu vou dizer que você está assim ou assim assado. Ouvir é estar presente com o outro, é dar direito para o outro a falar aquilo que está incomodando ela. Não é para eu falar para ela que está certo ou está errado. Não cabe a mim falar o que ela está certo ou está errado. Às vezes a única coisa que ela quer é ser ouvida e não julgada. A gente julga, não ouve. Eu ouço o outro para julgar o outro, o comportamento do outro. Aí ele sai e vem me procurar para ter ajuda, para ficar menos deprimido, ele sai pior do que entrou. Por quê? Porque não é assim que ajuda. Ajudar tem toda uma técnica. E não é assim. Ouvir tem toda uma técnica. Você está falando comigo, eu estou falando assim, lá vem aquela história, aquele papo de novo, oh meu Deus do céu, toda semana o mesmo assunto, toda semana, você não ouviu, você só estava em silêncio, só estava em silêncio, você não estava ouvindo. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas preste atenção nessa questão, né? Então a depressão é esses conjuntos que eu quis passar para vocês, a gente observar. Existem vários sintomas, né? Do jeito que a gente fica essas posições assim. Mas tem gente que tem depressão e que é feliz, está sempre rindo. Você vê a quantidade de artistas, né? Que são comediantes, são atores, estão felizes, então de repente nosso cara teve um surto de depressão. É, por causa que a depressão, né, a pessoa esconde que está sentindo mais. Chegaremos lá, tenha calma. Calma. Você viu o que está escrito ali? Você viu o que está escrito no banner? O que está escrito no banner? Agitação. Não. Falei o que está escrito no banner. Lá em cima, o início. Sintomas. Você viu? Você já foi direto aqui, ó. Você não leu todo o texto. E é isso que é um problema quando a gente não ouve, quando a gente não presta muita atenção em algumas coisas. A gente vai direto na irritabilidade, na alteração de humor, mas não viu o texto em si. Eu preciso conhecer a história toda. O que você vai falar agora? Está ali, ó. Sintomas, ansiedade e depressão. Para saber qual que é a diferença. Só que o que a gente faz? Vai direto naquilo que está querendo falar. A gente não vê o resto. Isso vai gerar problemas. Tá bom? Então qual que é a diferença? E hoje aqui é uma palestra, que não é uma aula, e também a gente não vai ficar a semana toda estudando depressão e ansiedade. Então eu tenho que dar alguns tópicos para vocês pensarem, estudarem, refletirem, né? E procurar auxílio sobre isso. Está tendo aqui também acompanhamento psicológico aqui no centro, tá? Então, vocês conversam com a psicóloga, olha, eu tive, que a pessoa falou assim, eu percebi isso, percebi aquilo, vocês vão levar como o quê? Como subsídio para a consulta de vocês, tá bom? Aqui o meu objetivo aqui não é transformar vocês em psicanalista, em psicólogo, coisa assim, não, é dar noções. Então, o que é ansiedade? Vamos lá, alguns sintomas, para a gente entender qual a diferença de depressão e ansiedade. Na ansiedade, você vai sentir parte física, palpitações, preocupação excessiva e constante, falta de ar,
taquicardia, agitação, enjoo e vômitos, tensão muscular, irritabilidade e alterações de humor. Tudo isso é gerado na ansiedade. Na depressão, desânimo, indisposição, cansaço constante, apatia, ausência de prazer, angústia e pessimismo, perda ou aumento de apetite. Então você pode ter perda ou aumento, como efeito doido. Distorção da realidade, perda da diminuição do libido, do desejo sexual para a pessoa por alguém, pensamentos autodestrutivos, insônia e sensação de fracasso. Então muitas vezes quando você é casada, meu marido perdeu interesse por mim, minha esposa perdeu interesse por mim, às vezes não é interesse, às vezes está num processo depressivo. Por isso que é importante você prestar atenção, porque às vezes você acaba prejulgando uma coisa e é outra. E a gente tem muito problema de achar que a gente sabe a resposta de tudo, não sabe. Então, se aparecer palpitações, preocupações excessivas, tudo isso, é ansiedade que pode levar à síndrome do pânico. Então, qual que é a ansiedade? O que é ansiedade? A gente fala muito que a ansiedade é um desejo de futuro, né? Uma preocupação com o futuro. Mas nem sempre. A ansiedade, a própria vida que a gente tem, leva a gente à ansiedade. Tem que estar pronto, tem que dar um alto rendimento, né? Tem que satisfazer o outro, tem que fazer o que o outro quer, ou tem que ficar feliz comigo, eu tenho que ser o melhor no que eu faço, eu tenho que ser o melhor em tudo. E às vezes eu não consigo. Isso vai me gerando ansiedade, né? Eu tive ontem... Você vai me encontrar com uma pessoa hoje. Que cabelo que eu faço? Que pintura que eu coloco? Que cabelo, né? O que roupa? Que isso? Você vai criando toda uma ansiedade, o que vai ser? Você vai criando o que? Um sofrimento antecipado de alguma coisa que talvez nem vai acontecer. Aí chega na hora, a ansiedade está tão grande, lembra da adrenalina que eu falei? Está tão grande, que chega no momento de encontro, de estar perto, eu relaxo. Como relaxo, a adrenalina vai embora. Aí o meu desempenho vai embora, as coisas não funcionam. Aí eu saio lá com o quê? Depressivo. Sentimento depressivo, não com depressão, né? Sentimento depressivo é normal. Eu não fiz uma coisa que eu queria, que eu gostava, não deu certo, me sinto triste, melancólico. Depressão é frescura, é o que a gente mais ouve. Ansiedade é frescura, é o que a gente mais ouve, mas mata. Tá? Diferenças entre uma e outra, né? A depressão é caracterizada por um transtorno de uma tristeza muito forte, apresentando angústias, falta de disposição e de prazer, e também reclusão baixa e baixa estima. Baixa estima, falar autoestima é esquisito, né? Mas na verdade é a estima. O que é estima? É gostar de você. Se você está com autoestima, você está gostando. Está com baixa estima, não está. Aí entra o professor, né? Fica esquisito, né? Fica esquisito. Mas a impressão, falam coloca autoestima, na verdade, o versículo estima. Se você está bem com você mesmo, gosta de você, a estima está alta, você não gosta, está se criticando muito, a estima está baixa. Ansiedade, excessiva euforia, preocupação antecipada com o futuro. No bipolar, ele tem esses dois momentos, né? No bipolar, ele está depressivo e de uma hora para outra ele está ansioso e agitado. Então, né? Ele começa uma coisa e não termina. Então, por isso que precisa passar por essas situações. Depressão é tristeza? Não, tristeza é algo normal. Um parente meu faleceu, alguém foi internado, alguém não está bem, então eu vou ter tristeza, né? Os antidepressivos são medicamentos usados, isso é o que eu falo em relação à medicação. Os antidepressivos são medicamentos usados para tratar condições crônicas e não situações de tristeza, né? Que pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Então, tristeza é uma coisa e outra. Então, fica tomando um remédiozinho. Essa semana, quarta-feira, eu fiz palestra para o pessoal, para farmacêuticos, falando sobre essas situações. Tristeza, né? Tem um motivo. A pessoa sabe por que está triste. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, ter taquicardia, chorar. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Levou o pé da namorada ou do namorado. Você vai ficar triste, não vai?
Você vai ficar contando aquela história várias vezes, não vai? Isso é tristeza. Não adianta eu tomar remédiozinho para depressão, para tristeza. Não é para isso. Tem que passar aqui. É um momento, é uma perda. Uma perda de um relacionamento, é uma perda de um ente querido, né, que se foi. Depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Mesmo se algo maravilhoso acontecer, como ganhar na loteria ou passar no vestibular, a pessoa continua triste. A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. O que é doença mental e transtorno mental? O que é doença e transtorno? Doença, eu sei o motivo. Fui lá, estou com diabetes, estou com cálculo renal, é uma doença que pode ser tratada e medicada, isso é doença. Transtorno, eu não sei a origem. Está vendo que a diferença que coloca aqui da depressão? Eu não sei de onde está vindo a depressão. Então eu não trato ele como uma doença, eu coloco ele como um transtorno. Nesse processo, né, de entender a pessoa, o que está acontecendo com ela, eu vou tentar chegar ao ponto onde começou esse processo depressivo ou ansioso, que pode ser orgânico, genético ou social. Então a pessoa tem transtornos mentais e não doenças mentais. Mas a pessoa pode desenvolver a tristeza constante, assim, sou triste, quero ser triste e vou continuar triste, sem ser depressão? Aí você vai ter que ver, não, o que está acontecendo com ela, que ela está fugindo da felicidade. Porque a pessoa está doente clinicamente, como você citou, né? Eu estou doente, eu sei que eu tenho um problema de diabetes. Eu sou diabética ou vou morrer diabética. Eu posso desenvolver essa tristeza, ficar melancólica assim o resto da minha vida, sem ser depressão. Sim. Porque pode ser orgânico. Eu não aceitar a questão de eu ser diabética. Exato. Então a depressão pode ser provocada aí, vai ser uma depressão orgânica. Nem genética, né? Nem mental, mas vai ser orgânica. Por quê? Porque eu não consigo me tratar, a coisa não melhora, aí eu vou entrar no processo depressivo. Na hora que eu melhorar, na hora que eu me cuidar, eu volto. Tá? Então, tristeza e depressão, só para a gente encerrar esse assunto. A tristeza duração de alguns dias. Passou de alguns dias, continua, vai procurar um auxílio. Intensidade, não afeta a produtividade, a pessoa continua tendo a vida normal. Causa, diante de uma situação específica, perda de alguém, fim do relacionamento, né? Perda de emprego, tudo isso vai acontecer. Duração, depressão, dura meses ou anos sem tratamento adequado. Intensidade, o sentimento afeta a vida, os casos graves podem levar ao suicídio, e talvez a pessoa deixa de tomar banho, deixa de se cuidar, cortar cabelo, cortar unha. Um autoflagelado. Exatamente, né? Ela não se vê mais, não se reconhece mais. Causa depressão, personalidade, genética, falta de produção de substâncias cerebrais, ambiente, etc. Tudo isso gera depressão. Então a gente precisa estudar todo o habitat da pessoa, onde ela vive, qual a vida que ela tem, né, quais as atitudes que ela tem. Sinais de depressão em criança. Depois você me dá um tempo, cada tempo para isso, eu começo a falar aqui, né, Gil? Não, pode seguir. Tá? Criança, atraso no desenvolvimento, performance escolar, alteração, de uma hora para outra ele era nota 10, passa a ser nota 3, 4. Apetite, ele comia muito, depois começa a comer pouco, ele comia pouco, depois começa a comer muito. Agressividade, isolamento mesmo dentro de casa, introspecção. Introspecção é aquele gato que fica toda só. Gente, tem que falar isso para vocês. Hoje em dia tem muito autista, não tem? Sim. E as pessoas estão confundindo pessoas que têm TDAH ou são introspectivas como se elas fossem autistas. Quem é que pode dizer que a pessoa é autista ou não? Não. Só pessoas habilitadas para o TEA. Tem que fazer um curso específico. Não são todos os médicos, não são todos os psiquiatras. Pode dizer para você,
você é autista. Ele tem que ter formação, preparo para fazer todo o acompanhamento daquela criança para testar. Ele é autista. Então hoje a gente está vendo muita gente ser tratada como autista e às vezes não é. Não passou por um laudo. Às vezes a criança tem ecolalia, que é ficar repetindo frases, ou muito introspectivo, repetir. Ali é autista. Não, procura um médico. Tem autista em casa? Mãe e pai, fazer exame. Porque muito tem o pai e a mãe têm alguns tipos de transtornos, algumas coisas que vão gerar o filho autista. Então o pai e a mãe precisam passar por tratamento clínico também. Tá? Isso é muito importante. O tratamento é do pai, da mãe e do filho. Senão. Então, uma amiga fala que descobriu que a genética da família dela, as crianças nascem autistas. Então, tem um monte de comorbidades, que o pai e a mãe têm que precisam ser tratados. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é porque apareceu um sintoma, não é que apareceu isso que você já vai dizer é isso. Não. Tem que fazer um acompanhamento, tem que procurar um médico, um psicólogo, fazer todo o processo, para você ter certeza. Senão você vai tratar, por isso que o transtorno mental, ele é complexo. Por quê? Eu estou depressivo. E às vezes é bipolar, às vezes é ansiedade, às vezes é outra coisa. Você vai tratando de uma coisa que não é o que você tem. E de vez de melhorar, piora. Aí você vai tomar antidepressivo, ansiolítico e um monte de coisa, e o teu problema não é aquele, você vai passar a vida inteira tomando aquilo. E não vai resolver. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: procura o médico, procura a orientação adequada. Para quê? Para que você tenha esse respaldo legal do que realmente você tem e que você possa ser tratado com isso. O que é transtorno de ansiedade generalizado? Quando você chegar nesse ponto assim, você vai ter tudo e mais algumas coisas. Por isso que a gente precisa tomar. Eu normalmente não uso imagens, né? Mas hoje, com vocês aqui, eu estou usando para ficar mais claro aqui para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, qual a diferença do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e outros tipos de ansiedade? Segundo a Priscila, que é a psicóloga, ela diz que, no geral, é aquela pessoa que está passando o tempo todo ansioso, ou até tem alguma preocupação durante um evento, mas não tem causa específica. A pessoa tem picos de ansiedade, chamados popularmente de nervosismo, onde se sente preocupada, antecipando situações tensas. Meu Deus, amanhã eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, será que meu carro vai estar funcionando? Será que a pessoa vai estar lá? Será que não sei o que? Ele entra no processo. Se acontecer algo, não sei o que. Então, ele vai entrar no processo. Quando chegar esse transtorno, vai afetar o corpo todo. Vai dar depressão, vai dar problemas orgânicos, vai dar problemas emocionais, vai estar em síndrome de burnout, vai dar síndrome do pânico, vai virar aí precisa de socorro rápido, precisa ir, muitas vezes, uma coisa que é importante, a procura dos sistemas de saúde do município. Se você tiver um convênio, alguma coisa, procura primeiro, dá o primeiro socorro. A pessoa não está legal, não está bem, não seja médico da pessoa, nem o psicólogo da pessoa. Ela surtou, entrou no processo assim, leva no hospital para o primeiro tratamento, para verificar a parte pressão, situação, tudo isso. Posteriormente feito isso, ela se acalmou, está melhorzinho? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Eu até vou dar uma explicação. O que é terapeuta, que é psicólogo, que é psiquiatra, que as pessoas confundem muito. Terapeuta não é só massagista, tá? Então, os sintomas. Então, a gente vai ter, no transtorno, você vai ter dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, só que numa intensidade muito maior e mais constante. Problemas para adormecer, o cara não dorme, aí começa a fazer o quê? Tomar remedinho para dormir. Não é isso?
Ah, eu não consigo dormir. O que vai fazer? Remedinho para dormir. Tudo é remedinho. A indústria farmacêutica adora isso. Problemas para adormecer, inquietação, geralmente ficando assustado com muita facilidade. Né? Eu já fui de manhã assustada, né? Taquicardia, falta de ar, expressão curta, tensão, dor de cabeça, náusea, tremores. Tudo isso, né, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada. Então, a pessoa teve síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Faz parte desse TAC. A pessoa, de uma hora para outra, ela começa a sentir taquicardia, falta de ar, começa a sentir que vai morrer, começa a sentir que vai ter um infarto. Ela entra num estado terrível. Não é frescura. Tira essa palavra de frescura da cabeça. Isso é muito sério. Entrou em síndrome do pânico, você percebeu desse jeito, você não tem ninguém perto que passe para ajudar, normalmente demora 15 minutos um ataque de pânico. É uma média de 10 a 15 minutos, depois a pessoa começa a normalizar. Mas se você puder, se a pessoa nunca foi no médico, nunca fez nenhum tratamento, leva ele até uma unidade básica de saúde para verificar o sistema orgânico dele, pressão, tudo isso. Tá legal, tá normal? E se eu estou sentindo isso mentalmente, ou seja, o que eu sinto na minha mente é o que acontece na minha vida. Pode não estar acontecendo nada daquilo, a realidade física é uma, a realidade mental é outra. Pegou, leva para o médico. Verificou, olha, organicamente, pressão, está tudo, batimento, está tudo normal. E ele está sentindo isso ainda? Né? Passou 15 minutos, ele voltou ao normal? Pode ser síndrome do pânico. Tratamento. Vai procurar o tratamento, vai procurar orientação. Não fique tomando remédio de maneira indiscriminada. Toma isso aqui que eu tomei, fiz bem pra caramba. Outra coisa, remédio demora, seu organismo demora, às vezes, de 15 dias, um mês para se acostumar com o remédio, com a medicação. Aí a pessoa começa a sentir um monte de coisa, para com a medicação, não toma mais. Eu passei mal, eu passei isso. Continua. Você passou o psiquiatra, ele passou aquilo? Doutor, olha, eu estou uma semana, eu estou tomando, eu estou sentindo assim assado. Uma semana, tá assim? Legal. Se na final da semana você continuar sentindo isso, vem aqui. Aí a gente vai reduzir o quê? A dose, vai equilibrar a dose do remédio. Tá, 20, vamos colocar 15, a 10. Ele vai dosar. O clínico não vai fazer isso, o teu vizinho não vai fazer isso. Então eu falo, 20 não dá, então vamos colocar 10. Tá legal? Tá, então 10. Por isso a importância da medicação correta. Né? Fez isso, alcançou isso, né? Toma até quando ele vai colocar. Faça, siga, né, o seu psiquiatra está mandando, o teu médico está mandando, e veja os resultados disso daí. Entendeu? O excesso de trabalho, a preocupação excessiva com o trabalho, né? Outra coisa, quem está com o celular na mão, eu vou dizer agora para você tem um vício semelhante ao de cocaína. O tratamento para esse vício é igual que você usa para tratar um adicto de cocaína. Vocês sabiam disso? O vício é tão profundo, o celular hoje provoca tantos transtornos emocionais e mentais que você não tem ideia. E às vezes quando você tira o celular dele, tem síndrome de abstinência. Igual que você tira o álcool ou a droga da pessoa. O desespero da pessoa é absurdo. Existe tratamento psiquiátrico e clínico para isso, que é semelhante a quem tem o vício da cocaína. Preste atenção no tempo que você fica no celular e que você deixa seu filho no celular. Você pode estar provocando nele e em você. Né? Quer ver uma coisa que o celular provoca muito? Depressão. Sabe por quê? WhatsApp. Pô, não ficou azulzinho. Ficou azul. Ele vai ligar para mim. Ele vai perguntar. E tem aquele esquema que não aparece o azulzinho. A pessoa vê, sabe, mas não aparece. Aí você fica na ansiedade. Por que ele não ligou para mim? Por que ele não falou comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Né? Será que ele não está gostando mais de mim? Será que eu xinguei? Será que eu ofendi? Pô, meu Deus do céu, o que você... Olha, está azulzinho aqui, ele não ligou para mim, meu Deus, passa o dia inteiro naquele negócio. Isso é sinal que você não está bem. Você já pararam para pensar nisso? Não. Isso não é um equipamento, vamos dizer assim, inocente. Dependendo da forma com que você for utilizar ele, você vai entrar em processo depressivo. Rede social provoca muito isso hoje. Por quê? O medo do cancelamento. Aí você, para não ficar mal com a pessoa, mal com o outro, você começa a fazer o quê?
né? Entra no grupo. Se eu está cancelando, eu vou cancelar. Por que você cancelou ele? É porque todo mundo está cancelando, eu também vou cancelar. Você fica extremamente crítico. Você começa a não aceitar a opinião do outro, a opinião tem que ser tua. Vou contar uma coisa para vocês que vocês veem assim, muito artista, né? Tirando foto com o avião, né? Viajando pelo mundo. Você sabe que muitos alugam ou chegam no local e pedem para tirar foto e colocam como se fosse ele? É os carrão, né? Aqueles carros nem são deles. Ostentação. Em alguns locais do Japão, dos Estados Unidos, muitos montam estúdio embaixo de viaduto. Porque quando você entra na internet ali, localização, o cara está naquele bairro chique, lá nos Jardins. Só que ele está no viaduto dos Jardins. Aí você olha, nossa, o cara mora nos Jardins. Ele está embaixo do viaduto, gravando, passando um monte de imagem, e você acreditando que ele está no bairro chique. Então a ilusão, isso vai criando em você o quê? Olha, compra esse curso, numa semana você vai estar ganhando 7 mil, 10 mil, 30 mil, você vai ficar rico. Você passa uma semana, comprou o curso, pagou, não ficou. Gente, aí ele vai falar o quê? Você que não fez as coisas direito, você que não teve a força, você que não teve a positividade, o pensamento. Aí o que ele cria em você? Baixa estima, depressão, angústia. Olha, eu não tenho capacidade nem para ficar rico, nem para conseguir as coisas. Todo mundo consegue, menos eu. Né? Aí a pessoa tem filho, uma semana depois está com shapeão, né? Aquele shape barraco. Vai perguntar pro O que foi? médico, o cirurgião, quanto ficou aqui. Na hora. Hora. Lá, Né? Hoje em dia tem muito cara marombeiro, né? Forte, musculoso. Mas todo mundo gosta, todo mundo tem que tomar o quê? O suco. Então eles vão tomar uma quantidade de medicações que vão acelerar a hipertrofia muscular e vão gerar aquela situação toda. E que vão morrer aos 40 e poucos anos de idade. E na mulher é pior. Eu não vou tentar entrar em detalhes aqui, mas provoca certas coisas nas mulheres depois que pode chegar até agressividade, e tem casos de mulheres que mataram pessoas por esse uso excessivo desses anabolizantes. Ele é muito perigoso. Agora, para a gente já começar a encerrar, não alongar muito, oração e meditação. Né? Vamos falar um pouquinho isso aqui para a gente já encerrar o nosso assunto, para não ficar muito extenso. Orar, fazer uma prece, né? São com duas estradas. A oração é sempre para o nosso próprio bem, para a nossa própria vida, para os nossos amigos queridos e nosso mundo imediato. Se oramos bem, Deus nos concederá 2 asas para voarmos. Na meditação é para o mundo inteiro. Então, quando eu vou orar, o que eu faço na oração, na prece? Né? Eu vou pedir por mim, para que minha vida seja melhor, para que minha saúde melhore. Né? Eu vou orar e interceder por alguém, pedindo que Deus, que os santos, aquele que eu acredite, melhore a vida dele, traga o socorro que ele precisa. Então, o ato da prece é para mim, para eu me sentir melhor, conectado com a minha família e com o mundo que eu estou vivendo aqui. Na meditação, é como na vibração, eu vou pensar no mundo, né? Um mundo melhor, um mundo mais positivo, mais alegre, mais feliz, mais justo. Então, a prática da meditação e da oração é fundamental. Só que a gente comete alguns erros na prece. Sabe o que é? Nós deveríamos primeiro meditar, relaxar, contrair, né? Abaixar o nível de adrenalina do corpo, se acalmar, colocar a casa em dia, porque a meditação serve para isso, para colocar a casa em dia, arrumar os pensamentos. Feito isso, aí eu vou fazer a prece. Por quê? Porque a minha mente não está preocupada com o aluguel, com o marido, com o filho, com um monte de coisa. Aí eu posso expandir esse amor que eu tenho na minha prece, esse desejo por algo melhor que a minha prece, porque a minha mente, meu corpo está mais tranquilo. Por isso que a gente faz o quê? Aqui, vocês repararam? O que a gente faz primeiro? Uma leitura de preparação. Para que a gente faz leitura de preparação? É para que você se acalme, se tranquilize, para que você fique mais aberto para a vibração, para as emanações espirituais que você vai receber. Como eu te disse, a questão religiosa hoje, espiritual hoje, ela é tratada de uma outra maneira na parte clínica e médica, né? Hoje existe um respeito maior, o pessoal sabe do que é bom, sabe que isso faz bem. Existem hospitais que têm essa prática, né? Que é práticas
que as pessoas estão colocando em alguns hospitais, inclusive para a criança, para melhorar a parte emocional em cima da pessoa. Existem vários grupos trabalhando isso em hospitais, né? Então, gente, o que eu queria passar para vocês um pouco hoje, essa pincelada, né, é essa reflexão. A depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais precisam passar por uma bateria de, vamos dizer assim, de verificações clínica, médica, religiosa, espiritual, pessoal, emocional, do ambiente que você vive. Às vezes, quando a gente chega na casa da gente, é tanta confusão, tanta briga, tanta gente falando de coisas ruins, é impossível que a sua saúde mental fique boa assim. Então, procurar dentro da sua casa, dentro da sua família, ter um ambiente mais harmonioso, mais tranquilo, mais calmo, vai ajudar você a ter uma vida melhor, uma relação melhor com a família. E como eu disse, ouvir é uma coisa, falar, julgar é outra. Ouvir é aprender a ficar parado, ouvir o que o outro disse, prestar atenção no que o outro disse, pegar detalhes do que o outro disse e fazer com que ele esvazie a parte emocional. Não fala nada, não diga nada. Você fica, às vezes até o fato de ficar sentado, paradinho do lado, não dizer nada, está ajudando muito mais do que, né, dando lições de moral da pessoa. Cada um sabe a dor que tem, os problemas que tem. A gente não veste a roupa do outro, a gente não veste os sapatos do outro, a gente não entra na cabeça do outro para saber o que ele está passando. Então é o respeito na dor do outro e na sua dor, né? Respeitar a dor de cada um. E respeito significa ouvir de fato. Faça uma prece, vibre para aquela pessoa, para se acalmar, vibre amor, carinho, né? Aconchego, para que ela, no final ela te abrace e fale: foi tão bom você ter me ouvido. Não se dizer para ela o tanto bom quanto incompetente ela é para resolver os próprios problemas da vida dela, do que ela reclamando se ela tem tudo que todo mundo quer e ninguém tem, só ela tem. Mas falta coisas talvez que ela não está conseguindo, né? E uma delas é amigos que ouçam de verdade, não o julguem. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma.